Fala, meus queridos e queridas, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia para falar hoje de um assunto que pode prejudicar muito a Microsoft daqui para frente. Eu tô falando do Xbox Series S, que tem dado muito trabalho para os desenvolvedores que estão tendo que fazer aí diversos esforços, gente, para manter a qualidade dos jogos no console de entrada da Microsoft. E isso não é de hoje, tá? Já tem um tempo que eles têm reclamado do Series S e a Microsoft até lançou alguns kits de desenvolvimento, que são como eles chamam, né, para melhorar aí a produção do jogo, mas aparentemente isso não foi o suficiente. Mas calma, que o seu Xbox ele não vai parar de rodar os jogos, você não precisa vender seu Xbox ou fazer alguma coisa desesperadamente. Vem comigo que eu vou te explicar melhor essa situação. Mas antes da gente começar a falar desse assunto, não esqueça de se inscrever no canal se você não está inscrito. Se você já é inscrito, deixa seu like maroto também, né, que você já conhece a qualidade aqui do canal. E claro, não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. E eu vou dar uma dica para você. Se você quiser comprar o Series X ou Series S ou qualquer coisa na internet, utiliza a nossa ferramenta que é o Bitec Pague Menos, gente. Eu vou deixar o link aqui na descrição. É uma ferramenta que te ajuda a encontrar os melhores preços, funciona no seu computador, em vários navegadores, Google Chrome, Firefox, Opera e tem para o seu celular também. São mais de 100 mil usuários e pessoas que já estão economizando de verdade. Ela tem testador de cupom automático e diversos recursos, tá bom? Aproveita e já começa a usar. Mas vamos então falar do assunto polêmico aí de hoje. É o seguinte, para quem não sabe, a Microsoft ela lançou dois consoles nessa nova geração. O Series X, né, que é o Série X, que tem as melhores configurações de hardware e vai custar aí na casa dos R$4.000 e uns quebrados. Ele foi lançado por 5 mil, mas hoje já encontra por 4 e pouco. E nós temos o Series S, que é uma versão bem mais em conta, que sai pelos seus R$2.000, 1.900. Então o Series S, gente, é claro que ele é muito mais vendido aqui no Brasil. E essa notícia que eu vou falar é bem mais impactante para os brasileiros de forma geral. O Series S, ele é bom, obviamente um console bem interessante, mas ele é uma versão focada no custo-benefício. Então ele tem um armazenamento menor, ele tem um processador menos potente e 6 GB de RAM a menos que seu irmão mais poderoso, que é o Series X, ou Série X, tá bom? E o que está acontecendo é que lá desde maio, mais ou menos, desse ano, alguns desenvolvedores de jogos eles começaram a reclamar do Series S, porque era uma dor de cabeça por causa dos limites da memória do console. Né? Então eles estavam reclamando que estava difícil desenvolver jogo, porque era um hardware meio básico. Aí a Microsoft ouviu essas reclamações e liberou uma atualização que melhorava, que otimizava o sistema e dava lá para os desenvolvedores mais controle sobre o uso da memória, que era o que eles estavam reclamando. Para vocês terem uma noção, dos 10 GB de RAM que a gente tem no Series S, 8 GB são para os desenvolvedores, né, para os jogos, e 2 ficam reservados para o sistema operacional da Microsoft. E aparentemente, gente, isso não estava sendo suficiente, porque fazia com que os desenvolvedores tivessem que priorizar alguns recursos dentro dos jogos. Se você parar para pensar, 8 GB de RAM hoje, num computador, é complicado para jogar, né? Hoje em dia, a maioria dos softwares gerais pede pelo menos ali uns 8 GB de RAM para você rodar as coisas. Então, num console, isso é mais complicado ainda. Então, o que acontece? Os desenvolvedores, eles precisam, né? Não precisavam, continuam precisando remanejar vários aspectos do jogo para evitar queda de frame, erro de renderização e vários outros problemas que a falta de memória pode acarretar. Além disso, esse remanejamento aí que eles fazem pode resultar em vários outros problemas, como a diminuição da taxa de frames por segundo, o jogo fica mais craquelado ali, aumento das telas de carregamento, então demora mais o tempo de load e por aí vai os problemas. Então, de forma resumida, essas concessões elas tiram a qualidade do produto e pode atrapalhar a experiência de quem está jogando ali, né, do jogador final. E lembrando, gente, que não foi exatamente isso que a Microsoft, entre aspas, prometeu aí pra galera. Ela falou que os jogos iriam rodar nesse console, no Series S, com uma resolução de 1440p com até 120 frames por segundo. É uma promessa que tá meio difícil agora para eles cumprirem. Só que isso, gente, é a exceção da exceção. Tem muito jogo que tá rodando no limite aí do console, do Series S, a 30 frames por segundo. Ou com uma resolução de 1080p, ou 60 frames por segundo com uma resolução de 720p. Então você ter 1440p, que é 2K, a 120 FPS, tá, você até tem um joguinho ou outro ali bem mais básico no gráfico. Então fica difícil para a Microsoft cumprir essa promessa que ela fez. Mas vamos lá, até aí tudo bem, não é o ideal, mas os jogos estão rodando. Só que vai faltar, né, um detalhamento aqui, uma coisinha ali, eles tiram vegetação mais detalhada, diminui a densidade populacional lá dos jogos, né, tem menos NPC, essas coisas, e não é o ideal, mas você ainda consegue jogar, não vai fazer tanta falta assim para que não é tão exigente. O problema, gente, é que a Microsoft ela não está deixando
que os jogos sejam lançados só no Xbox Series X ou apenas no Xbox Series S. Então a preocupação dos desenvolvedores hoje é que os jogos da nova geração de verdade, que só rodariam no Xbox Series X, né, no X por causa da potência, eles estejam sendo freados pelo seu irmão mais fraco, que é o Series S. Ou seja, galera, os jogos exclusivos da Xbox e até mesmo os multiplataformas, né, eles estão sendo nivelados por baixo, gente, porque eles precisam rodar no mais fraco, que é o Series S. E o problema não é mais só a tal da memória que eles estavam tendo, e sim também a GPU, que é a placa gráfica, que ela não está dando conta dos novos jogos. Então, por exemplo, um tempo atrás foi lançado recentemente aí o Gotham Knights, né, que é um jogo, e ele não teria o modo performance, ele não teria disponível isso no lançamento, e não tem ainda, né? Esse modo de performance, ele te deixa escolher o que você quer priorizar dentro do jogo. Então você pode escolher, por exemplo, uma resolução melhor e uma taxa de frames maior ou menor, né? Na verdade é uma resolução melhor e menos taxa de frames, ou uma resolução mais baixa e mais taxa de frames, né? Então você pode escolher a performance mais balanceada ou mais voltada para gráfico, como você quiser. Aí, galera, o que aconteceu? Para defender essa decisão aí do Gotham Knights, né, para defender os desenvolvedores do jogo, teve um desenvolvedor sênior da Rockstar Studios que fez a franquia do Batman, que é um jogo muito parecido, né, com o Gotham Knights, mesmo estilo ali, e ele postou a seguinte questão no Twitter. Ele falou assim: eu queria que vocês entendessem o que 60 frames significa em relação ao que eles perdem para fazer o jogo rodar nessa velocidade, especialmente quando a geração atual não é tão melhor quanto a passada. O Series S existe, então a Microsoft não permite que você lance um jogo no Series X e não lance no Series S. Com isso, uma geração inteira de videogames está emperrada por causa daquela batata do Series S. Ou seja, o cara, ele defendeu os desenvolvedores, falou: gente, isso não é culpa da galera que está fazendo o jogo, isso é culpa do hardware que eles estão trabalhando e das limitações que a Microsoft está colocando sobre eles. Então, por isso, gente, pode ser que a gente demore para ver jogos que vão usar aí 100% da capacidade dos consoles da nova geração, principalmente os da Microsoft, porque a gente sabe que em termos de hardware, o Series X ele é mais potente até que o Play 5, tá? Isso já foi provado, né, por benchmarks e tudo mais. Mas se você não pode usar a potência máxima, o que adianta? Porque você tem que atender o console mais fraco da família, é complicado. E no final das contas, quem sai ganhando nessa confusão é a Sony, né, gente? Porque ela tem uma versão do PlayStation 5, que é a digital, e tem a outra que é, né, a física, mas é uma versão apenas em termos de hardware. Então ela pode lançar principalmente os exclusivos para aproveitar o máximo do desempenho. Ela não vai ter que ficar, não, deixa eu regular aqui porque o digital é menos potente do que a versão física do console. Não, ela vai poder lançar da forma que ela quiser. Então, por enquanto, a gente vai ter que esperar para ver qual que é o desfecho disso tudo, e os jogos, né, da Microsoft seguem funcionando em todas as suas versões. Mas se daqui para frente isso se tornar um problema aí para a Microsoft, ela vai ter que, gente, dar um jeito de dar esse próximo passo. Porque você imagina só, assim, pensando nas soluções possíveis, uma poderia ser para liberar só os jogos mais pesados em streams no Series S. A gente já falou até desse assunto aqui no canal, mas ainda é uma realidade muito difícil aqui no Brasil, principalmente em países não desenvolvidos, né, como o nosso. Então, isso com certeza não agradaria. E eu vou até deixar o link para vocês aqui desse vídeo que eu falei sobre a questão do streaming. Então dá uma conferida que é bem legal, que a gente fala de streaming de forma geral, não só para jogos, para filme, para outras tecnologias diversas, tá? Mas voltando ao assunto aqui, gente, é o seguinte: o que eu penso? A Microsoft, ela se enfiou numa situação muito complicada agora, e isso é um fato. Porque pensa comigo, se ela começar a fazer os jogos exclusivos para o Series X apenas, ela vai deixar a galera furiosa. Quem tem o Series S fala: pô, eu comprei o console e agora eu não tenho o lançamento do jogo da geração atual. Ela vai perder uma fatia enorme de mercado porque ela não está honrando o seu console de nova geração, que o Series S também é da nova geração. E a pessoa que compra o console, ela quer ter acesso a todos os jogos, tá bom? Só que ao mesmo tempo, se ela não fizer nada, ela vai ficar muito atrás da competição e também pode perder uma fatia grande do mercado dos seus consumidores. A galera começa para Play 5 e para outros consoles. Além disso, ela também não consegue lançar jogos de peso da nova geração, porque ela fica sempre presa nessa questão do Series S ser mais fraquinho, né? Uma outra opção, talvez, fosse ela liberar para os desenvolvedores fazerem uma versão para o Series S, realmente mais pesada, e uma para o Series S. Mas isso aumenta muito o custo de produção dos jogos, porque são jogos que vão ser estruturados de forma diferente. Então nenhuma solução para ela vai ser fácil para resolver esse problema. Mas agora eu quero saber o que você acha dessa situação.
tá? Você acha que a Microsoft está certa em limitar isso? Você acha que ela tem que mudar essa política em algum momento? Você sendo consumidor, né, do Xbox, tendo o Series S ou o Series X, o que você pensa da situação de forma geral, beleza? Mas é isso aí, gente. O vídeo de hoje é polêmico, é uma situação muito complicada, mas a gente está aqui para trazer a informação para vocês. Não esqueça de instalar nossa ferramenta que está aqui para você comprar qualquer coisa que você quiser na internet, tá bom? Ajuda bastante o canal também, você não paga nada a mais por isso, muito pelo contrário, você paga a menos. E a gente se vê nos próximos vídeos. Se curtiu, deixa o like. Eu sou o Becker, valeu e tchau, tchau.